Agora no tópico 2, nesta aula, nós vamos estudar a regioseletividade das reações de adição eletrofílicas. Mas primeiro, nós vamos voltar aqui um pouco e entender a estrutura do estado de transição nessas reações de adição eletrofílica. Na aula anterior, nós falamos que o intermediário carbocátion ele é que direciona qual vai ser o produto principal da reação, certo? Então, o carbocátion ele é um intermediário, ele não é o estado de transição da reação, certo? Então, por exemplo, naquela reação que nós vimos na aula anterior, o intermediário formado seria um carbocátion primário, que seria o cátion isobutila, ou o carbocátion terciário, que é o cátion tertibutila. Bom, neste caso, nós já explicamos lá que o carbocátion terciário é mais estável. Então, aqui neste gráfico, está mostrando para você apenas a primeira etapa da reação, tá certo? Essa primeira etapa da reação, você tem aqui o reagente, né, que é o seu alqueno, que vai reagir com HBr, por exemplo, como nós vimos na aula anterior. Então, quando vai ocorrer a quebra da ligação π para se ligar ao hidrogênio, que é o eletrófilo primeiro, aonde a ligação do hidrogênio com o bromo também tem que ser quebrada, vai precisar de absorver energia para quebrar essas ligações. Então você tem essa energia de ativação aqui. Então aqui em cima no topo é que você tem o estado de transição. Lembrando que o estado de transição, que é o complexo ativado, ele tem mais alta energia, porque nesse momento as ligações estão parcialmente formadas e parcialmente quebradas. Então as cargas estão parcialmente formadas aqui nesse topo. Então existem dois caminhos. Esse caminho azul, que levaria à formação desse estado de transição, que vai levar ao carbocátion primário, e nós temos esse caminho vermelho, que leva a esse estado de transição, que leva ao intermediário carbocátion terciário. Percebam que aqui tem uma pequena diferença, que obviamente o caminho de baixo ele é mais interessante para a reação, porque ele gasta menos energia. Além disso, quando você chega lá no produto dessa primeira etapa da reação, que é o intermediário na reação global, a formação do carbocátion terciário ela é mais vantajosa porque ele é mais estável, porque ele tem menos energia. E essa diferença de energia aumenta também em relação à diferença de energia aqui do estado de transição. Então, a formação do carbocátion em uma reação, ela é sempre endergônica, ou seja, ela sempre absorve energia, tá certo? E essa intensidade da carga positiva no estado de transição, ela é menor no carbocátion terciário do que no primário. Por isso há diferença de estabilidade entre os estados de transição dos carbocátions formados, tá certo? E o cátion tertibutila, ele vai ser formado mais rápido porque ele vai ser o mais estável. Então justifica porque o produto daquela reação que nós vimos na aula anterior é apenas quando ocorre a reação formando o carbocátion terciário como intermediário. É isso que justifica o produto principal daquela reação. Bom, então as velocidades relativas de formação dos carbocátions, elas vão determinar as quantidades relativas dos produtos que se formarão. Certo? O carbocátion se formar primeiro, se existir essa situação, vai gerar o produto principal. Se a diferença nas velocidades for pequena, os dois produtos formarão. Por exemplo, se eu tiver uma reação que por um lado eu formo um carbocátion terciário e pelo outro eu formo um secundário, a diferença entre o primário e o secundário não é muito grande. Então, no produto, você vai ter uma mistura de produto que foi pelo mecanismo através do carbocátion terciário e também vai ter outro produto pelo secundário. Só que como terciário, o carbocátion terciário é o mais estável, aquele produto por aquele caminho do carbocátion terciário, ele vai ser o produto principal, porque ele vai ser formado em maior quantidade. Mas caso haja uma grande diferença de estabilidade dos carbocátions, apenas um produto se formará, que é o que ocorreu nessa reação aqui,
desse 2-metilpropeno com HCl. Se esse hidrogênio entra aqui, você tem um carbocátio primário, o que levaria a esse produto, que nesse caso não é formado. Se esse hidrogênio entra aqui, você levaria um carbocátio terciário, que quando o cloro se adicionar nele, formaria esse produto. Então, apenas esse produto é formado porque o caminho que leva à formação do carbocátio terciário é mais estável do que o do primário, e aqui existe grande diferença de energia, portanto, apenas um produto é formado pelo caminho do carbocátio terciário. Então agora nós podemos falar sobre regioseletividade nas reações de adição eletrofílica. Então essa palavra grande, ela está falando sobre seletividade, ou seja, na reação que nós estamos vendo aqui, ela tem dois caminhos para seguir. Ou esse hidrogênio se adiciona aqui, ou esse hidrogênio se adiciona aqui. E ela preferiu seguir apenas esse caminho, e esse caminho não foi formado. Ou seja, essa reação ela teve uma seletividade da entrada desse hidrogênio nessa região, para formar um carbocátio terciário e levar esse produto. Então, essa reação aqui, ela é regioseletiva. Ela teve uma seletividade. Dos dois produtos possíveis, apenas um deles se formou. Tá certo? Então, voltando aqui, seguindo um outro exemplo. Nós temos aqui, marcado nesse caso do propeno, o carbono 1 e o carbono 2 se adicionando HCl a ele. Se o hidrogênio se adicionar no carbono 1, você vai ter a formação desse carbocato secundário. Já se o hidrogênio se adicionar no carbono 2, você teria a formação de um carbocátio primário. Pessoal, os carbocátios primários, geralmente, eles são muito pouco estáveis e raramente são formados como intermediário em reações. Então, o carbocato secundário e o terciário, como nós já explicamos, são os mais estáveis devido a ter mais grupos alquila, que ajuda a estabilizar esse carbocátio. O primário só tem grupo alquila, e aí esse carbocátio tem muito baixa estabilidade, então raramente são formados. Então aqui novamente você tem dois caminhos. Ou você vai por esse caminho de cima que forma um carbocato secundário, depois vem o Cl- ataque aqui e forma então 2-cloropropano, certo? Ou se o hidrogênio se adicionar aqui, você teria a formação desse carbocátio primário, que nesse caso não se forma porque ele é muito pouco estável. Então essa reação aqui só leva ao caminho de cima. Você tem dois caminhos, mas ela prefere só o caminho de cima. Por isso ela é dita regioseletiva. Ela tem uma seletividade, certo? Uma reação, ela pode ser moderadamente regioseletiva, altamente regioseletiva ou completamente regioseletiva. Nesse exemplo que nós estamos vendo, é um exemplo de uma reação completamente regioseletiva, porque apesar de ela ter dois caminhos, ela escolhe apenas um deles, tá certo? Agora, quando é que a reação vai ser moderadamente regioseletiva? É quando ela tiver dois caminhos, por exemplo, e ela escolher os dois, só que um dos dois vai ter uma proporção maior, tipo 60%, 40%, moderadamente regioseletiva. Altamente regioseletiva é porque também tem dois caminhos e os dois produtos se formam. Só que, por exemplo, um caminho é 90% e o outro 10%. Então, ela é altamente regioseletiva, certo? Mas para nós, não importa muito nesse momento classificar sobre moderadamente regiosseletivo, altamente regiosseletivo ou completamente regiosseletivo, não. Porque esses dados de porcentagem, vocês deveriam ser informados dela. Você não é capaz de obter isso de forma teórica. Você teria que saber isso de forma experimental. Então, para nós, nos interessa apenas saber a reação é regioseletiva ou ela não é regioseletiva, tá certo? Então, a gente mostra um outro exemplo aqui do 2-metil-but-2-eno reagindo com ácido iodídrico, HI. Então, de novo, esse hidrogênio pode se adicionar neste carbono do CH e forma esse carbocátio terciário, o qual o iodo se adiciona nele. Portanto, esse é o produto principal, o 2-iodo-2-metilbutano. Caso esse hidrogênio se adicione neste carbono da dupla, você formaria um carbocátio secundário aqui, e esse iodeto, ao adicionar a ele, formaria esse produto minoritário. Pessoal, neste caso, os dois produtos se formam, porque aqui o intermediário foi um carbocátio terciário e aqui foi um carbocátio secundário.
Só que essa reação ela é regioseletiva porque a formação desse produto vai ser em maior quantidade. Esse vai ser o produto principal. Ah, por que ele é o produto principal? Porque o intermediário que levou à formação dele é um carbocátion terciário que é mais estável do que esse aqui, cujo carbocátion seria secundário, intermediário. Então os dois produtos se formam, mas existe um produto principal que é esse. Então essa reação ela é regioseletiva. Mesmo ocorre com esse outro exemplo. Você tem o 1-metilciclohexeno. E se esse hidrogênio se adiciona aqui, você tem a formação do carbocátion aqui, que é terciário. Então, quando o bromo se adicionar nele, você tem esse produto, que é um bromo-metilciclohexano. Agora, se o hidrogênio se adiciona aqui, você teria a formação do carbocátion secundário, e o bromo se adicionando nele, você teria a formação desse produto, um bromo 2-metilciclohexano. De novo, esse produto é o produto principal, porque o intermediário formado nessa reação é um carbocátion terciário, que é mais estável do que esse aqui, que levaria o intermediário o carbocátion secundário. Certo? Então aqui nós temos exemplos de reações, todas duas são reações regioseletivas. Bom, a adição de HBr ao pente 2-eno não é uma reação regioseletiva, como a gente está vendo aqui. Nesse caso, se esse hidrogênio se adiciona aqui, gera esse carbocato que seria secundário, e o bromo vai se adicionar a ele, levando a esse produto 2-bromo-pentano. Já se esse hidrogênio se adiciona aqui, leva a esse carbocátion, que também seria secundário, quando o Br- se ligar nele, forma aqui. Ou seja, você tem dois caminhos levando a dois produtos diferentes, o 2-bromo-pentano e o 3-bromo-pentano. Só que o intermediário deste caminho é um carbocato secundário. E o intermediário deste caminho da reação também é um carbocato secundário. Você não tem como distinguir qual dos carbocátions seriam mais estáveis, porque todos dois são secundários. Então você não tem como dizer qual é o produto principal. Então essa reação você teria que completar colocando os dois produtos, tá certo? E não seria possível então dizer quem é o principal, portanto a reação ela não é regioseletiva, correto? Bom, agora nós vamos perceber o seguinte: quando eu fui fazer essa reação, os dois carbonos onde está o hidrogênio ligado, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio. Então, os carbonos que participam da dupla, todos eles têm o mesmo número de hidrogênio. Então, eu poderia adicionar o hidrogênio de um lado ou do outro. Então, na reação que nós vimos aqui anteriormente, que são regioseletivas, aqui o carbono da dupla, esse carbono tem o hidrogênio e esse não tem. Você percebeu que o produto principal foi formado quando o hidrogênio foi adicionado ao carbono que tinha mais hidrogênio. Aqui acontece da mesma maneira. Esse carbono da dupla, esse não tem hidrogênio e esse tem um hidrogênio ligado aqui. O produto principal foi gerado quando esse hidrogênio foi adicionado ao carbono da dupla que tem mais hidrogênio. Então, essa é a famosa regra de Markov-Nikov. Gente, essa regra ela não explica porque um produto principal é formado em detrimento do outro. O que explica é que eu já falei várias vezes nessa aula. É o carbocátion intermediário formado. Então, o produto principal é explicado pelo intermediário formado na reação. O carbocátion mais estável formado vai levar ao produto principal, como eu já falei anteriormente. A regra de Markov-Nikov ela só é útil quando você vai simplesmente completar reações. O que é que ele escreve? O hidrogênio se adiciona ao carbono sp2, o carbono da dupla, que está ligado ao maior número de hidrogênios. Então, isso aqui é apenas uma decoreba e só funciona para você completar a reação. No caso aqui dessa reação do but, um eno, com HCl, você tem o carbono 1 com 2 hidrogênios e o carbono 2 com 1 hidrogênio. Então, segundo a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai se adicionar ao carbono da dupla que tem mais hidrogênio e o cloro vai se adicionar ao outro para você gerar o produto principal nessa reação aqui, tá certo? Só que essa regra ela seria mais ampla se ela fosse seguindo essa regra para a reação de adição eletrofílica, que seria aqui. Eu acho essa regra melhor.
que ela fala que o eletrófilo se adiciona ao carbono sp2, que está ligado ao maior número de hidrogênios. Por quê? Porque nós estamos estudando reações aqui que você tem hidrogênio, que é o eletrófilo, que vai ser adicionado. Mas mais à frente, nós vamos ter reações onde não vai ter hidrogênio sendo adicionado, mas vai ter um eletrófilo. Nessas reações de adição em alquenos, geralmente tem um eletrófilo. Então, esse eletrófilo vai ser adicionado ao carbono da dupla que tem mais hidrogênios. A frase parece ser a mesma, mas é um pouco diferente, porque a regra de Markov-Linkov ela fala de hidrogênio ser adicionado. Mas quando não tiver hidrogênio para ser adicionado, você considera o eletrófilo. E, na verdade, o hidrogênio nessa reação de cima, ele é o eletrófilo. Então, a regra escrita aqui embaixo, ela é mais completa. Então, o eletrófilo se adiciona sempre ao carbono sp2, que está ligado ao maior número de hidrogênio. Essa regra é útil apenas para você completar reações. Ela não explica o porquê que esse foi o único produto da reação. O que explica por que esse foi o único produto da reação é porque, quando você faz essa reação, você mostra o mecanismo, e aproveito para lembrar que, quando você mostra o mecanismo, você tem que mostrar todas as setas curvas que mostram o movimento dos elétrons, como foi explicado na aula anterior, tá certo? Então, durante o mecanismo dessa reação, você tem um intermediário carbocático que seria secundário, que é mais estável, levando então a este produto principal. É isso que justifica a reação, a formação do carbocátio mais estável como intermediário, certo? Então, finalizamos esta aula e até a próxima aula.